Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo no YouTube e boa noite para você que está assistindo aqui na TV Futuro, a TV Cultura, que tem o primeiro podcast passar na TV aberta. Seja bem-vindo ao Realmente Cast. Eu estou aqui com um convidado fantástico, bacana, vamos falar sobre um assunto que todo mundo gosta, que é dinheiro. Vamos falar sobre bancos, instituições bancárias, crédito, finanças, empreendimento, Pix, cartão de crédito. Rapaz, o que não falta é assunto. Então estou aqui. Mas antes de falar com ele, temos que falar dos nossos patrocinadores, claro. Temos aqui a nossa parceira forte desde o início, a Biostratos. Então, para você que não conhece a Biostratos, ela é uma das maiores redes de cosméticos do Brasil. Está presente aí em grandes supermercados, hipermercados realmente pelo Brasil todo. E você também pode vender no seu comércio. Então, se você tiver interesse em vender os produtos da Biostratos no seu comércio, você entra em contato com eles. Vai ter o Instagram, vai ter o site. E aí você pode entrar em contato para poder revender com uma margem muito boa, beleza? E o segundo patrocinador que a gente tem, um patrocinador também muito bacana, do coração, que é o Restaurante Marechal. Para você que não conhece ainda, fica no Empresarial Hermes 880, situado aqui na Hermes da Fonseca, aqui em Natal. Então, para você que quer comer bem, você pode aproveitar por lá, que você vai comer de tudo muito bem e pagar por um preço realmente bem legal, porque durante a semana existem pratos executivos que você pode pagar sem sentir muita coisa no bolso. Alô, Lidésio, meu amigo! Diga aí, meu companheiro. Mais uma vez, obrigado. Tá? Pessoal, é o seguinte. Tudo bom, pessoal? Esse aqui é um dos caras que eu gosto de verdade, um cara que eu gosto de graça. E vou começar o programa ali agradecendo porque você foi o nosso piloto. Foi, então para você que não sabe, que não entende, normalmente se faz um programa piloto para que você tenha justamente um programa base de teste, para ver se está tudo funcionando, TV, cenário e tal. E ele foi esse cara que aceitou essa ideia. Queria muito já ter trazido antes, há mais tempo, mas sim, aí a agenda e tudo mais, a gente realmente teve que adiar, mas foi tudo certo. E, cara, obrigado. Eu que agradeço por estar aqui. Pessoal, esse programa é inédito, mas eu já estive aqui antes. Então dessa vez é oficial, vamos falar várias coisas que a gente falou da última vez aí, mas dessa vez vamos falar dobrado, né? Boa. Vamos falar porque no piloto a gente acaba ficando um pouco mais restrito, são 20 e poucos minutos, sei lá, pra gente realmente ver se está tudo funcionando. Exato. Agora não, o programa valendo, uma horinha, cronômetro aqui batendo, você fica aqui, todo mundo que tá aqui com a gente, fiquem à vontade, o programa tá top. Meu amigo, pra começar, eu sempre gosto de falar realmente pra todo mundo, que eu gosto de começar do começo. Vamos contar da sua história, de onde você foi, nasceu, se criou, como é que foi aqui, para quem realmente lhe conhece. Porque às vezes a pessoa conhece, mas não sabe. Sim. Da nuance, onde cresceu, o que fazia. Então, conta a sua história. Vamos lá. Eu sou potiguar, nascido, criado aqui. E durante minha vida inteira, quer dizer, até a minha juventude inteira, eu fui um atleta semi-profissional, né? Cheguei a nadar fora, passei 2 anos nos Estados Unidos treinando e tudo mais. Sendo que, cara, eu gostava de nadar, eu nadava bem, mas eu não amava aquilo, aquela rotina, certo? É porque a gente não tem noção do que não. Só tem noção de alto rendimento quando você tem alguém próximo, se você não for, claro, mas se você tiver alguém próximo, você pode viver. Mas só sabe quem vive, né? Exatamente. Eu não sei se vocês vão notar isso hoje aqui, mas eu gosto de falar um pouquinho também. Eu gosto de conversar. Pega 2 cabas que não gostam de falar, exatamente. Eu gosto de conversar um pouquinho e aí, quando você vai treinar natação de alto rendimento, você tem que passar 5 horas por dia dentro d'água, com a cabeça dentro d'água, e quando você tira a cabeça d'água é para ouvir esporte de técnico. E durante vários anos foi assim. E eu recebi um convite para estudar nos Estados Unidos, fazer uma faculdade lá, uma universidade até legal, chamada California Berkeley. Recebi uma bolsa para continuar lá e eu parei assim, fiz, pô, será que é isso que eu quero mesmo? E eu sempre tive essa veia empreendedora. Eu sempre tive a vontade de fazer acontecer. Cara, para mim, esse negócio de geração de valor, de gerar emprego, de mudar a vida das pessoas, de criar um ambiente ao redor de tudo que você consiga transformar com as pessoas, sempre me cativou muito. Então, desde pequeno, eu sempre quis fazer isso. Desde vender chocolate na frente da minha casa, ir pro sítio dos meus pais e vender uma manga lá na porta. Meu pai dava maior valor, gostava lá, deixava eu lá, brincando. E aí eu comecei a dar aula de português nos Estados Unidos e comecei a ter uma renda e achei, porra, eu quero empreender. Eu preciso empreender. Será se eu tô afim de abrir mão de tudo que eu construí até hoje e voltar pro Brasil sem um diploma universitário de renome, que era California Berkeley? Porque você abriu mão de ter esse diploma para poder voltar para cá. Exato. E eu tinha um certo desempenho bom na natação que me levava a poder continuar nesse mundo. Que é um fator interessante, porque é o seguinte, vamos lá. Eu jogo bola. Jogava bola e tal, mas tipo,
eu sei que não tinha condições de me tornar um profissional. Sim. Porque o nível é muito alto, comprometedor. Podia ser, até podia, mas é muito difícil. É muito Sendo comprometido. que para você era um pouco mais tangível. Você via que tinha casa, tinha idade, tinha treinamento, tinha método, você podia realmente crescer a ponto de se tornar profissional. Exatamente. Os meus técnicos falavam isso e tudo mais, mas não era algo que eu amava fazer. E a questão de amar é muito importante, porque assim, em primeiro lugar, já que a gente tem 1 hora, vamos falar 1 hora, né? Antes era meia Mas passa hora, rápido, viu? Passa rápido, passa rápido. Então vamos lá. Cara, falando um pouquinho que a gente tem criança, tem menino, tem tudo, o esporte, na minha opinião, tá? Na minha opinião, é uma ferramenta fundamental para a criação de um jovem e para tirar um jovem das ruas. Ela pode, no caso da natação, ela pode causar disciplina, no caso dos esportes coletivos, pode causar um senso de coletividade, de liderança. Então o esporte ele é fundamental na construção de um adulto responsável, responsável, de um adulto disciplinado, de uma pessoa que realmente queira fazer acontecer. Então eu sou extremamente agradecido pelo esporte, na minha vida inteira. Então, mas daí não era um negócio que eu queria levar para o resto da vida. Eu não queria aquilo. Eu queria de verdade empreender. E foi algo que foi o meu game changer, que eu peguei e falei, ó, tá na hora de voltar para o Brasil. Pô, será que eu vou tomar essa decisão? Voltei para o Brasil e comecei a empreender. E daí, meu primeiro negócio foi junto com a minha irmã. A gente abriu uma concessionária de motos chamada Trax. Você lembra da Trax? Uma motinha pequena. Trax, claro, porra. Agora, peraí, vamos lá. Então você tava lá, então você já tinha como empreender, assim, seu pai, sua família tinha condição, você fez junto com ele ou você ficou sozinho e empreendeu só? Meu pai empreendeu a vida inteira. Ele saiu de uma cidade de 6 mil habitantes na Paraíba, chamada Pera Lavrada, começou do zero. Meu pai é mais velho que eu, bem mais velho, ele tem 83 anos de idade, então eu tive uma escola de aprendizado muito grande. Mas eu gosto de dizer que ele é meu consultor de luxo, porque ele nunca foi meu sócio. Ele sempre foi meu consultor de luxo. Legal. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu fiz, pô, eu quero empreender. E agora? Não, vamos ver essa concessionária de motos aqui. E ele falou, ó, tá aqui, ó, 5 motos. Comecem o negócio de vocês. E daí a gente começou a Trax. Que, cara, foi um fenômeno. Até música tinha, né? Ivete Sangalo era patrocinada pela Trax. E a Trax era assim, uma moto que na época, né, com inflação, cara, hoje em dia, mas pelo amor de Deus, mas naquela época a moto era R$ 2.990. Parceladinha. E 12 vezes no cartão de crédito. Meu amigo, então, vendia que era uma beleza. Vendia que nem água mineral. E aí, quando os Ivete Sangalo... E a gente começou, pô, vendemos 6 motos, olha que massa, pô, muito... Isso é emocionante. Vendemos 10 motos, conseguimos pagar as contas. Nossa, vendemos 30, vendemos 80, vendemos 100. E aí teve um mês que a gente vendeu 760 motos nas 4 concessionárias que a gente tinha na época com essa campanha de Ivete Sangalo. E foi aí que, putz, a gente bombou, criou caixa, não tinha necessidade de expansão mais, porque os outros estados já estavam tomados, a gente já estava aqui no Rio Grande do Norte bem posicionado. E eu sempre quis entrar no ramo de concessionária de carros. E foi aí que surgiu a oportunidade de putz, a gente tá com caixa, a gente tem condições de expandir, vamos expandir abrindo a Subaru, que logo em seguida foi Subaru e Hyundai, né? E aí a gente abriu a concessionária da Subaru aqui no Rio Grande do Norte, eu acho que foi 2003, eu tinha 22 anos de idade, 23 anos de idade. Novão, E com 23 anos de idade a gente tava lá, no gás, fazendo a estruturação da Subaru, da Hyundai, e eu tava fazendo o que eu realmente gostava. Empreender, gerar renda, exatamente. Gerar pessoa, mas ao mesmo tempo eu me sentia muito estagnado em uma coisa só. Cara, é um pouquinho difícil de explicar isso. Muitas vezes o empreendedor serial, que a gente chama, né, ele tem vontade de estar em vários cantos ao mesmo tempo, empreendendo de várias formas diferentes. E a gente entra até num conceito um pouco mais filosófico disso aí, porque é um pouco... Você também não pode se dividir, você também não pode tirar seu foco, você também não pode pegar uma metralhadora e sair atirando em todas as oportunidades possíveis, porque você não vai conseguir focar. Ao mesmo tempo, você não pode colocar todos os seus ovos numa cesta só. Então é até um negócio meio discutível isso. E, cara, quando eu comecei, eu estava no ramo de concessionária de automóveis, no ramo de concessionária de carros, e a Subaru estava bem, tá? A Subaru estava vendendo bem, estava caminhando bem, e a Hyundai era uma empresa alavancada porque existiam outras 2 concessionárias em Natal. Então existia uma competição muito forte entre a Hyundai. E no meio desse caminho, dessa competição e desse estresse que era várias situações ao mesmo tempo, de moto, de carro, eu recebi a proposta de Caoa, afinado Caoa, que
faleceu alguns meses atrás, interessado em entrar no mercado de Natal e construir uma concessionária Hyundai, que é aquela que está na entrada da BR, que é aquela concessionária enorme. Lindona, bem bonitona. Sendo que devido à lei La Ferrari, né, que é uma lei que diz que não pode ficar concessionárias próximas uma das outras, numa distância de tantos quilômetros. Tem uma lei Ferrari chamada que é uma lei que meio que rege o mercado de concessionárias de automóveis. E aí eles falaram, não, quero entrar no mercado de Natal, tenho interesse em entrar. Eu tinha os seus 24 anos de idade nessa época já, tenho interesse em entrar. Vou até falar isso, TV aberta, meu Deus do céu. Relaxa, cara, relaxa. Mas vamos lá, tenho interesse em entrar, eu vou comprar a sua concessionária, eu vou comprar o seu estoque de carros usados e o seu estoque de carros novos, mas se você não quiser, não tem problema nenhum. Eu abro a concessionária do seu lado e quebro você. E aí eu fiz, meu amigo, assim. Eu com 23 anos de idade, meu amigo, pegue, tamo junto, obrigado, por favor. E aí eu saí do ramo de concessionárias de automóveis. E nessa hora, você entra no seu ano sabático, né? Porque você recebe caixa. Porque, pô, você recebeu uma baita de uma grana, naturalmente não precisa nem perguntar, nem saber o valor, mas com certeza um valor robusto, e que você, pô, eu tô com 24 anos, tô com dinheiro de rodo, e vou dar uma volta. E aí, o que é que eu vou fazer, cara? E aí, assim, você faz... E assim, no meu caso, que eu acredito que é o seu também, eu fiz, pô, beleza, eu vou dar um time agora, eu tenho idade, tá tudo certo, eu posso ir pra praia, mas, putz, 6 meses depois eu tava maluco em casa. Triste. Por quê? Porque eu não estava gerando valor, eu não estava conseguindo fazer diferença na vida das pessoas, eu não estava conseguindo transformar algo, pegar algo do zero e transformar em algo, ter uma ideia, gerar. E isso estava me deixando depressivo, maluco dentro de casa. E eu falei, cara, eu preciso empreender. Por isso que eu tenho certeza que eu vou continuar empreendendo pelo resto da minha vida. Porque não tem outra alternativa. Eu não vou ser feliz se eu não conseguir gerar valor para as pessoas. É porque você foi já a terceira tentativa, a terceira coisa, né? Você fez natação, aquele sentimento voltou. Empreendeu de fato, sendo que você vendeu bem vendido, saiu e ficou... Saí e fiquei de novo. Aí ficou naquela. E aí você entra naquele ano sabático, que na verdade o ano sabático é o ano que você não sabe porra nenhuma do que você vai fazer. E é um nome bonito para um nome que você está perdido. E eu fiz, e agora, cara? E agora? E aí eu comecei a olhar muito e estudar bastante o setor de soluções financeiras. No setor de soluções financeiras, era algo que me chamava atenção, mas que naquela época, 2008, 2007, nossa, já faz tempo pra caramba. A gente tá ficando velho. Tá ficando velho. 2008, 2007, você simplesmente não tinha opção de ter soluções financeiras. Existiam 5 grandes bancos, os chamados bancões, os bancos dominavam a fatia do mercado todo, que dominavam o mercado inteiro, 100% do mercado. Hoje eles dominam 83% ainda. Isso tá para acabar. Tá para acabar não, tá para diminuir, tá? Não vai acabar não. E esses bancos, eles dominavam o mercado inteiro e o mercado era fechado para eles. E o que é que você conseguia fazer? Algo que não era uma operação financeira, mas era uma operação de fomento comercial, que é uma antecipação de um recebível. Alan, o que é isso? O que é uma antecipação de recebível? Não, eu tenho um boleto, um cheque, alguma coisa para que... Hoje em dia até cartão de crédito dá para fazer, mas naquela época eu não conseguia fazer cartão de crédito por conta de outra coisa. Mas eu tenho um boleto para receber em 30 dias. Eu preciso desse dinheiro hoje. Então eu comprava aquele boleto, esperava 30 dias para receber e pagava o meu cedente, o meu parceiro de negócios hoje. Naturalmente que você pagava com um spread, né? Isso. Você pagava com uma diferençazinha para poder valer a pena para você. Então, para a gente explicar para o pessoal. Eu pagava, sei lá, vou dar um exemplo. Eu tinha R$1.000 para receber daqui a 30 dias, eu pagava para o cara 950, esperava 30 dias para receber os R$1.000 e ficava com R$50 de lucro. Então era isso que acontecia. O nome disso se chama fomento comercial. Até o nome diz, né? Um fomento comercial, ou seja, ele é um título que você compra e coloca como se fosse na prateleira para vender, e você, aquele título, é como se aquele produto fosse vendido 30 dias depois. Ponto. Era a única coisa que você conseguia fazer na época de operações financeiras. E aí eu continuei na Factoring, no fomento mercantil, né, durante todo esse tempo. E aí, mais ou menos em 2017, eu acho, 2017, começou a ser conversado sobre a abertura do sistema bancário brasileiro. O Open Bank. O Open Banking, que legal, hoje é Open Finance, que tem um monte de nome. Cara, mas isso foi sensacional, bicho. Cara, isso aí... Aí começaram o burburinho de falar, como é que vai ser? Exato, isso aí foi um game changer, cara. E antes do Open Banking realmente começar a ser conversado,
houveram alguns testes, né? Por exemplo, quem não lembra da Guerra das Maquininhas que aconteceu alguns anos atrás? Cielo, Elo, não sei o Exato. quê. Tem outro que quebrou também, que eu lembro o nome dela. Enfim. Exatamente. Naquela época existia o quê? Existia Cielo, existia a rede, e era fechado nos bancos, e você tinha que fazer com eles, e ponto final, que eram as adquirentes. O que são adquirentes? São os donos da maquininha de cartão. As pessoas que comandam aquelas maquininhas e cuidam dos recebíveis que entram. E aí, liberaram o mercado para isso, subadquirentes. E aí começou a entrar PagSeguro, Mercado Pago, vários outros players menorzinhos que trouxeram o quê? Que é um negócio muito importante de se falar. Competitividade. Cara, o que falta no mercado financeiro de crédito, não no mercado financeiro, mas no mercado de crédito brasileiro, é competitividade. E isso foi o primeiro teste que houve para trazer esse mundo de competitividade para o nosso setor. E aí aconteceu o quê? Quando começou a entrar muitos players e começou a entrar uma abertura do sistema e aquele spread, que é justamente o que é o spread, é a diferença, né? Uhum. É aquela camada de gordura que é o seu ganho na operação. Ele começou a ser espremido. Até que houve... Menos monopólio, mais concorrência, mais briga inovação. de preço, inovação. Exatamente. Uma fatia de cliente ficou igual, você vai ter que batalhar para poder conquistar. Perfeito. E aí houve a famosa guerra das maquininhas. Maquininha taxa zero, maquininha antecipe de graça. E tudo aquilo deu um estalo no Banco Central e ele começou a notar. E Langold Fagner, ainda na época de Dilma, olhou isso e fez assim, porra, isso é o que o Brasil tem que trazer, tem que ser. Se você compara, assim, por exemplo, com o mercado americano, 30% do mercado americano é bancos. O resto é fundos de investimento, Caramba, empresas de investimento, né, exato. São seus BTGs, suas XPs da vida. Então, assim, o mercado americano ele é totalmente desconcentrado, ao contrário do brasileiro. E aí, pô, é isso que tem que acontecer. Abertura do sistema bancário, democratização, inclusão dos desbancarizados, que é o principal de tudo, que é um pilar assim que eu bato. É o meu grande foco de hoje. É o meu grande foco, é a inclusão. Que o Pix conseguiu fazer de forma brilhante, né? Exato, mas ainda existe um gap gigantesco. É, claro. Existe um Nubank no interior do Nordeste desbancarizado. Imagina que loucura. Imagina. Quando você pensa assim que o Brasil, 45% do Brasil é desbancarizado. 45% do Brasil é desbancarizado. Mas se você sobe isso para o Norte e Nordeste, se você exclui as capitais, se você tira Natal, João Pessoa, a gente vai muito para o interior, a gente vê isso. É cash. Ainda rola muito cash. Verdade. Apesar de rolar Pix, ainda ter celular e tudo mais, mas ainda rola muito cash. Então essa desbancarização, essa democratização, essa inclusão é o meu grande papel, o grande papel que eu estou focado agora com a LCC, que a gente vai chegar já para falar disso. Boa. Quando entrou a parte dos meios de pagamento e tudo mais, eles enxergaram que podia haver essa abertura do sistema bancário, começaram a haver uma série de movimentações que começou a trazer inovações para o mercado. Então, liberaram as fintechs, que são empresas, startups do mercado financeiro, que podem ser menores e elas conseguem estruturar coisas menores, sendo que, Alan, como é que você vai competir com os grandes bancos? Não é competir com os grandes bancos, é trazer uma inovação diferente. Você imagina, a questão, como é que você vai competir com os caras que têm muito mais capital? Não é questão de muito mais capital. O spread brasileiro é o maior spread bancário do mundo. É muito lucrativo. É muito lucrativo. É como se você comprasse uma camisa de R$10 e vendesse uma camisa R$140 no cheque especial. O brasileiro ele é refém do cheque especial. Quando você olha assim e compara com o mercado americano... Fora a ausência de educação financeira, que veja a quantidade de R$1 trilhão na poupança. Pois é, cara. Então veja a quantidade de dinheiro burro que se tem, que o banco consegue aproveitar e emprestar isso bizarramente mais caro. Eu nunca tive aula de educação financeira na escola. Você já teve? Não, vocês já tiveram? Não, ninguém nunca teve. Infelizmente, então, infelizmente, o brasileiro ainda ele ainda tem essas informações, esses gaps financeiros que ele precisa aprender. Um grande exemplo é a questão da poupança. Então, quando você entra nisso e entra nesse mundo bancário, você vê muita gente se rendendo na rotativa do cartão de crédito, se rendendo no cheque especial. Por quê? Porque não existe outras opções. Quando ele vai só no banco dele, no gerente dele. Por quê? Porque aquela pessoa é a única pessoa que ele conhece, é a única opção que ele tem. Ele vai abrir uma conta em outro banco. Isso estou falando de 3, 4 anos atrás. Hoje em dia é muito mais fácil. Exato. Com essa democratização. Então começou a montar esse cenário. Quando esse cenário começou a montar, eu fiz, eu vou começar a observar o Open Finance, o Open Banking, que na época era o Open Banking, hoje em dia eles chamam de Open Finance porque abriu para tudo, né? Abriu para câmbio, abriu para investimentos, abriu para tudo. E aí, a partir daí eu comecei a estruturar esse projeto, que é o que faço hoje, que é a LCC Hub. E quando isso começou a acontecer, muita gente não acreditou. Muita gente não acreditou.
Open Bank no Brasil, pelo amor de Deus. Pô, você não tem monopólio de banco. Só tem 5 ali que domina tudo, como é que alguém vai entrar? Exatamente. E eu acho, e isso eu vou falar outro achismo meu também, que isso aconteceu muito por um excesso de confiança dos bancos, mas não um excesso de confiança de uma forma de não serem humildes, mas um excesso de confiança porque isso está acontecendo. Os bancos continuam comandando tudo. Você vê o resultado do Itaú. Itaú tá, putz, compara com o resultado do Nubank. Que teve Prejuízo. sempre vem prejuízo, teve um lucrozinho pequeno esses dias agora. O Banco Inter tá agora, acabou de Banco bater 25 milhões de lucro. É. O lucro do Itaú foi bi, É. tá entendendo? Então assim, quando eles olharam o mercado, eles fizeram, pô, que bonitinho, que legal. Deixa tocar aí, ver como é que vai Porque ser. ele chega assim pra você e faz, pô, que legal, sua fintech é muito bonitinha, cara. Sua fintech é muito legal. Eu vou te dar agora, eu vou te comprar e você vai passar. Quanto é que você quer? Quanto é que você 100 milhões, tá aqui, pronto, Pega. acabou, você tá Que resolvido. bonitinho, beleza. cara. Tamo junto, me dê sua tecnologia, abraço. Sendo que uma vez eu ouvi um podcast, inclusive, de um diretor do Banco do Brasil, em que ele falou que a grande preocupação dele não é um banco que ofereça os mesmos serviços que o Banco do Brasil. São todas as pequenas fintechs que atacam cada microserviço que o banco oferece. Então, por exemplo, aquela fintech de câmbio que ataca o câmbio, aquela fintech de crédito que ataca o crédito, aquela fintech de conta digital, Financiamento imobiliário, cartão de crédito, cartão e aí de vai. crédito, que começou no meio, que começou com cartão de crédito. E E aí, esses pequenos players acabaram tomando uma frente no mercado que está se tornando significativa, mas acaba continuando um spread bancário, mas uma concentração bancária ainda alta. Por quê? Porque a gente está vivendo o começo da revolução. Cara, tudo isso que a gente já viu, e isso é interessante falar, qual o primeiro grande passo do Open Bank? Foi o Pix. Boa. Então eu lembro até hoje, cara, eu fiz um post na minha mídia social falando assim, você já ouviu falar do Pix? Tipo, 2 semanas antes do Pix ser lançado. Eu lembro. Você lembra? 83% das pessoas não sabiam que era Pix. E eu fiquei impressionado. Eu falei, galera, isso que vai acontecer é revolucionário. Isso aqui vai mudar tudo que você imagina sobre qualquer tipo de transferência bancária que você possa ter no Brasil. Isso vai mudar tudo e vocês nem imaginam ainda o que vai acontecer. E 1 semana antes de eu falar isso, eu sentei com um parceiro meu de um banco, que hoje ele tem parceiros, são 31 bancos que são parceiros da LCC. Ele falou, Alan, tá maluco? Isso é besteira. Pix, tu acha que, porra... Boletão, tá tudo certo. Porra, tá maluco? Tu acha que esse Pix vai demorar ainda para ser implementado? Daqui que a galera se acostume. O que é uma chave Pix? Ninguém vai saber o que é uma chave Pix. Daqui que o TED e o DOC morra, isso vai demorar. O TED e o DOC morreu em 4 meses. Foi. Isso mesmo. Foi o primeiro grande passo do Open Banking, foi o Pix, que foi essa universalização das transferências bancárias, feitas em um local só. Porque principalmente assim, você acabava ficando muito refém, porque é o seguinte, se você não quisesse pagar TED, você tem que fazer entre bancos. Então você ficava meio que necessitado de ter uma porrada de agência, uma porrada de banco, para poder evitar taxa e tudo mais e tal, falar com o gerente para baixar e tal. Sendo que assim, não vai fazer comigo, tudo bem, todinho vai cobrar, então fica na mão de todo mundo, né? Exatamente. E eu cheguei a pagar por TED de R$19,90 no Banco do Brasil, pelo amor de Deus. R$14,90. O cara paga R$100 de pagar um TED, você pagava mais de 15% de tarifa, isso não existia, tá entendendo? Pô, quando você olha 18%, a média é 18%, alguns bancos chegam até 27%. Da receita dos bancos são tarifas bancárias. Pensa que loucura. Então, quando o Pix veio, ele começou a revolucionar isso. E matou completamente o TED e o DOC. E o Open Banking ele é feito de etapas. As primeiras etapas ela está acontecendo agora, a gente está vivendo a 3ª etapa. Ainda vão acontecer várias outras etapas. Alan, vamos falar de algumas coisas que vão acontecer no futuro. Cara, já está rodando, tá? Mas não está rodando de forma definitiva. Pix-saque. É Pix-troco, né? Pix-troco. Pix-saque, você vai imagina um cara do interior, que tem uma cidade de 5 mil habitantes. Ele vai no mercadinho da cidade dele e vai dizer, eu quero R$100. O cara vai dizer, beleza, faça um Pix pra cá. R$100, pronto, e ele recebe uma comissão do banco. Tá entendendo? Pix garantido. Cara, Pix garantido vai ser outra revolução que ninguém imagina. O Pix garantido vai ser... Não vou falar isso não, mas ela vai ser um grande concorrente, porque eu acho que não vai matar o TED e o DOC da forma que o TED e o DOC foi assassinado. Pelo Pix. Isso. Mas... Mas o Pix garantido vai ser um grande concorrente do cartão de crédito. Certo? Porque, na verdade, você vai ter um limite de Pix para fazer. Então você vai ter um limite, sei lá, da mesma forma que você tem um limite de cartão de crédito, você vai ter um limite de Pix para fazer que você vai pagar a fatura do Pix no final do mês. Entendi. Então, pô,
Tá entendendo? Agora aí vai entrar numa esfera de cartão de crédito que entra aquela questão da fidelidade, cashback, sala VIP, milha. Que esse mundo também é um mundo muito interessante. Não é todo mundo que sabe, muita gente já passa a saber, muita gente está ganhando dinheiro com esse mercado. Sim. Se você quiser entrar por isso aí, seria legal também, porque assim, na minha concepção, tanto que eu já dei aula a respeito desse assunto, tudo isso aí que a gente vê de benefícios, nada mais é com o objetivo de fidelizar. Para você manter o cara comprando com você. Né? Então, aborde aí esse... Cara, eu acho que o grande diferencial vai ser esse mesmo. Os diferenciais mesmo de acesso à sala VIP, de geração de milhas, de cashback principalmente. E isso pode fazer com que o plástico, não o plástico, tá? Quando eu falo plástico, é o cartão de crédito que você coloca dentro da maquininha. Mas hoje em dia você usa o celular para poder pagar por aproximação, se quiser. Mas isso vai ser um diferencial. Mas o que acontece? Quando você faz aquele fluxo de venda do cartão de crédito, você coloca o plástico aqui, ou faz a aproximação, ele pede uma autorização para Visa e para Master, ou para quem for, perguntando, esse cartão de crédito, esse número aqui, beleza, vai no banco. Tem limite? Banco, tem limite? Tem. Então, beleza, a operação está organizada? Tá. Volta tudo e faz a venda. Esse micro processo. Isso, meio segundo ele faz tudo isso. Cara, isso fica sempre uma parte da taxa da maquininha, fica com cada um desses players. O banco recebe intercharge, avisa e por aí vai. E isso vai continuar acontecendo porque é essa engenharia financeira de recebíveis que paga as milhas do cartão, que paga as salas VIPs, que paga tudo isso. Sendo que o que eu acredito que possa acontecer, pague com Pix e tenha 5% de desconto, 10% de desconto. Tá entendendo? Porque aí vai ser a briga de, rapaz, e agora? Eu pago agora com cartão de crédito para ter ponto e milha, eu pago com Pix para ter desconto. Exato. Porque eu aplico essa analogia quando é um desconto muito grande para você pagar em espécie, pagar no débito, aí até vale a pena. Mas hoje em dia já é complicado. É mais arrochado. Então, essa série de revoluções que estão acontecendo, eu entro numa revolução no meio dessas, tá? Porque depois disso teve o compartilhamento de dados. Não sei se aqui alguém já solicitou um empréstimo junto ao banco, o pessoal sempre faz o seguinte: eu vou no banco que eu tenho um relacionamento, né? Porque aí você tem um histórico, né? Sabe? Que a pessoa, nunca trazei uma fatura, não sei o quê. Pronto. Sendo que outro banco ele nem imagina, ele não sabe, ele vai começar um relacionamento do zero, então ele tá às cegas. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma análise num birô de crédito, tipo um Serasa, um SPC da vida, vai ver se você tem um nome limpo, sujo, ou vai usar um motor de crédito, que hoje em dia tem vários no mercado, cada banco inclusive tem o seu motor de crédito hoje em dia, vai verificar sua capacidade de pagamento, quanto você recebe por mês que você aguentaria pagar aquele empréstimo, e ver se você tem alguma garantia para dar. São esses os 3 pilares do mundo de crédito. Todo mundo gosta de... Eu falo muito isso. Gostam de complicar muito o que não é complicado. E você vive isso no mundo de investimentos também. Na outra ponta, né? Investimentos e crédito. E no mundo de crédito não tem segredo, pessoal. São 3 pilares. Renda, rating, lastro. Ou seja, escolhe no Serasa a capacidade que você tem de pagamento e o que você tem para dar de lastro de garantia para poder receber. Então, por isso que existe, quando eu falo, existe crédito para quase todo mundo, porque existe o crédito Crefisa para negativado e existe aquele super crédito estruturado com home equity, por exemplo. Então, o compartilhamento de dados, ele entra nessa esfera para justamente você que tem um relacionamento com o banco há mais de 10 anos, chegar no seu aplicativo, que já está no seu aplicativo agora, e você pode entrar e conferir isso, que todos os bancos são obrigados a ter isso no aplicativo agora. Vocês podem compartilhar os seus dados com outra instituição financeira. E a outra instituição financeira simplesmente vai pegar todo o seu histórico de outro banco e vai dizer, putz, agora eu entendo. Caramba, esse cliente é bom pra caramba, você é legal. Cara, em vez de você pagar 5% desse produto, paga aqui 3%. Exatamente. Agora que eu tenho um histórico seu, agora eu sei para onde você veio tudo, eu tenho um livro seu explicando tudo, eu quero oferecer isso para você. Então, voltando para a questão da democratização e da inovação. Outro grande pilar que aconteceu, certo? E isso acabou de acontecer também. E você já pode fazer isso agora. Se você quiser ter um crédito no banco, você pode, em outro banco, você pode simplesmente compartilhar seus dados com ele e ir lá. Eu entro na terceira fase. O que é a terceira fase? É o envio automático de propostas de crédito para as instituições financeiras. O que é a LCC, no caso? Que é o meu projeto que eu estou hoje e é o projeto que eu tenho um grande foco agora nos próximos anos. Eu faço as pessoas baterem em todas as portas ao mesmo tempo, certo? O que seria isso? Você quer um crédito, você vai primeiro no Santander, depois você pega o seu carro ou um ônibus e vai no Banco do Brasil e vai em outro banco. A minha ferramenta é uma plataforma de inteligência em crédito. É uma fintech que você coloca uma proposta de crédito específica lá dentro e tem 8 produtos de crédito diferentes e você automaticamente, essa sua proposta é prospectada com 31 bancos diferentes. Tá?
Então, o que acontece? Vamos dizer que você queira um crédito com garantia imobiliária. Você tem um imóvel para dar e está precisando disso, que é um crédito seguro. Por quê? Tem que pensar também lá na instituição financeira. Risco, né? Isso. Qual o risco? A instituição financeira olha para você e nesses 3 pilares, qual é o risco que eu tenho? Desse cara ficar inadimplente comigo. Dele me dar um calote, dele não pagar, Exato. dele não ter o que me dar caso não me pague. Exato. Então eles analisam isso, histórico e tudo mais, mas o lastro continua sendo fundamental. O lastro é como se fosse um carro, que é como se você estivesse dirigindo um carro e o carro fosse o crédito. Esse carro capota, ou seja, inadimplência, o lastro, a garantia é um airbag. O carro está destruído, mas você não morreu, certo? Porque você se salvou por conta do airbag. Então, a garantia ela entra muito nisso aí. Então você tem um crédito para dar de garantia, eu vou lá, disparo na minha ferramenta para o máximo de instituições financeiras possíveis, recebo a proposta de algumas delas, faço a disputa, competitividade entre elas, usando a minha inovação, que é essa ferramenta de prospecção de crédito, consigo a melhor condição possível e uma chance de 95% para o cara, e entrego na mão dele sem custo algum. Então, é um comparativo de prateleira. Você pega uma prateleira com várias coisas, Exato. você seleciona o que é melhor naquele cenário e entrega para a pessoa. Exato, como se fosse um Trivago, um Booking, um Airbnb do crédito. Kayak, que faz aquele filtro, né? Rental car, aí vai. Exato, isso sem custo algum para a pessoa que prospecta na plataforma. Por que, Alan? Porque eu recebo uma parte da operação junto aos bancos. Então, eu consigo oferecer essa facilidade, essa inovação e essa inteligência e crédito para a pessoa e entrego. Você abre mão de receber nessa ponta para poder receber na outra e, consequentemente, ter um volume maior. Perfeito, perfeito. E aí a gente tem as nossas vertentes, né? A gente tem uma vertente B2C, que a gente chama, que é cliente direto, que a gente opera aqui em Natal. Então a gente faz o cliente direto aqui em Natal. E a gente também tem a que a gente chama de B2B2C. O que seria isso? A gente oferece essa ferramenta para outras empresas poderem oferecer isso para os seus clientes. Então, esse é o nosso grande propósito. Voltando um pouquinho naquela parte da bancarização, do desbancarizado, a gente quer atingir aquela vendinha do seu João, no interior. Por quê? Porque o seu João ele precisa pegar uma moto e dirigir 1 hora de distância para ir no Banco do Brasil mais próximo que tem na cidade dele. Tá entendendo? Tô. Então, o que eu quero fazer... Que ele poderia ter resolvido com um aplicativo de casa, que hoje em dia a internet e a smartphone estão cada vez mais presentes nos interiores. Perfeito. E outra coisa, tem um custo também de agência, que cada dia mais está diminuindo. Tá. Os bancões estão diminuindo, a presença física, os aplicativos estão se desenvolvendo. Perfeito. Né? Então a gente faz o seu João ter todas as opções possíveis que ele possa receber no mercado, de forma democrática e de graça. Então esse é o nosso grande propósito. Oferecer isso para esses outros parceiros, que hoje em dia a gente tem algo em torno de 360 parceiros espalhados pelo Brasil. Quase nada aqui no RN, é mais no interior, é mais no sul do Brasil também. A gente tem uma força grande no norte. Então a gente oferece essa ferramenta para outras pessoas, capacita elas com como se oferece esse produto, como ele funciona, como a instituição financeira entende ele, para que ele é melhor, para qual tipo de cliente ele é melhor. E a gente consegue trazer isso de forma democrática para qualquer pessoa de forma barata. É mais ou menos isso a minha ideia de hoje em dia. E a gente entra nessa terceira fase do Open Bank. Entendi. Mas vem outras fases do Open Bank aí nos próximos anos que vão ser tão revolucionárias quanto. É uma loucura, cara. Como o quê? O que você enxerga aí pela frente? Cara, questão do câmbio dolarizado. Já estão acontecendo algumas fintechs de câmbio agora aparecendo com muita força. Inclusive agora, viajei para fora do país há um mês atrás, nem lembro agora. Cara, não levei R$1 de cash. Não levei R$1 de cash. Sério, bicho? Não levei R$1 de dinheiro à vista. Eu abri minha conta numa fintech. Eu vou fazer propaganda aqui até, não tô ganhando nada, mas... Não, pode fazer, que tá tudo certo. Fintech chamada Wise. Fiz uma conta na Wise. Meu cartão virtual saiu. É um cartão da Apple Pay. Então, assim, eu abro aqui, tem um Apple Pay da Wise. Super prático, né? Daqui. Eu só fazia Hoje em dia é recarregar. só Wise ou TransferWise? Porque começou o TransferWise, né? Começou o TransferWise e virou Wise. Legal. E aí eu conseguia carregar o valor em reais. Voltando para a ideia do spread. Como não existe uma casa de câmbio no meio, como não existe vários players envolvidos. É porque cada cadeia de troca, cada um vai comer um pouquinho. Exatamente. Então aí você já troca direto. Toma real, me dê dólar. Exato. E era tipo assim, coisa de 4% mais barato que uma casa de câmbio. Entendi. E eu só fazia recarregar e usar o Apple Pay. Então essa é outra revolução que vai acontecer. Ela já está acontecendo muito forte em dólar, mas ela vai acontecer mais forte ainda em euro.
E a outra revolução que vai acontecer. Dentre várias outras, cara. Questão do... Legal, cara. É porque, assim, a gente, enquanto consumidor, muitas vezes fica meio refém do que já está acostumado, né? Exatamente. Você está acostumado, você tem preguiça de trocar de cartão de crédito, você tem preguiça de ligar para poder pedir um limite a mais, Exato. você fica naquela, isso vai. Isso ajuda, né? Isso ajuda demais, cara. E no setor de banking, que a gente chama, né? Não só no setor de crédito, mas no setor de conta digital, de cartão de crédito, que não deixa de ser uma operação de crédito. Uhum. O que falta, e sempre eu falava isso muito pro meu time. Galera, a gente precisa desconstruir o que uma experiência de uma pessoa na agência bancária. Vamos falar tudo o que acontece dentro da agência bancária? Vamos. Qual o seu sentimento quando você entra? Como você está sentindo quando você vai pedir o crédito? Quando o gerente te atende, ele te atende como? Cara, vamos desconstruir, vamos criar um porto seguro, vamos criar uma linha de confiança com o consumidor, vamos mostrar para ele que a gente não está pedindo nada em troca monetariamente dele, que a gente quer ajudar ele a ter a melhor solução financeira possível. Se ele não tem a educação financeira, vamos passar essa informação para ele, vamos dar essa segurança. E o que falta muito desse mundo das soluções financeiras ou do mundo de crédito, do mundo de banking, é justamente isso, é o foco no cliente final, certo? Se você chegar para um gerente bancário seu e dizer, eu quero fazer uma operação, eu tenho um imóvel para dar, um carro para dar, eu quero... Porque assim, muitas pessoas pensam que o banco tá doido pelo seu carro, né? Pelo seu imóvel. Ele não tá, cara. Porque ele vai pagar custo de cartório, do banco, aí se for a prefeitura, manutenção, não sei o quê, vai mandar pro leiloeiro. Ele não quer, ele quer girar o capital o máximo possível. Então, assim, a partir do momento que você tem um lastro para dar uma garantia, é questão de risco. Quando o risco diminui, certo? O prazo alonga, porque ele pode ter uma relação de longo prazo com você, e a taxa de juros diminui junto. Certo? Apesar da gente estar vivendo essa Selic aí que tá altíssimo, né? Horrorosa. Quero chegar nela já. Horrorosa. E, cara, a partir do momento que você vê uma estruturação dessa e você monta, se você chegar para o seu agente, o seu gerente do banco e falar para ele, eu quero fazer uma operação de crédito com garantia imobiliária, ele vai dizer, não sei. Eu tenho um título de capitalização aqui para você. Que muita gente acha fantástico. Já falei anteriormente que é ridículo, mas enfim, né? Tem um pouco disso. Título de capitalização é um assassino de... Putz, cara. Não, tem algumas pérolas. Teve recentemente aqui, logo no início, um agente de investimento, Josenias Júnior, gente finíssimo e tal. Eu fiz, cara, ele até convidou a fazer parte mais da equipe dele. Eu fiz, cara, eu vou, mas só não me peça para vender COI. Eu não quero vender COI, porque COI é um produto financeiro que, assim, para quem entende sabe que não é lá essas coisas. Exato. Mas acaba acontecendo que nem um título de capitalização, algum tipo de consórcio, algum tipo de financiamento que não é legal, mas que para a instituição acaba sendo, né? Então, isso vai muito da educação financeira que eu tanto bato na tecla, você também faz isso e tudo mais, para que na hora que a pessoa começa a ter um pouco de conhecimento, só em ter o conhecimento já economiza. O básico. Só o cara tirar da poupança, colocar num 100% CDI algum banco desse ok e diversificar um pouquinho, pô, já melhorou muito, cara. Cara, a poupança, o aniversário da poupança é um negócio bizarro. Cara, não existe. Se você resgata no 28º dia, você não recebe nada no mês inteiro. Exato. É uma máquina de gerar renda para os bancos, é uma máquina de gerar lucro, e o brasileiro ainda continua preso nisso. Mas o que falta é justamente isso. Eu acho que esse é o nosso papel, é trazer essa informação. A gente está vivendo a revolução da informação na internet. Existem vários influencers agora da área de finanças também. Estão começando a aparecer também os influencers da área de crédito, passando essa informação para o consumidor final de forma gratuita, de forma rápida, de forma simples. O que eu acho que é um papel revolucionário que a gente está vivendo. Eu acho que daqui a alguns anos isso vai continuar diminuindo, essa concentração bancária vai acabar diminuindo, e eu acho que eu estou fazendo meu papel, meu propósito, tá? E voltando, quando eu estava preso em um negócio só, hoje em dia eu tenho, aqui em Natal a gente tem 83 empresas que são parceiras nossas, na LCC, que a gente faz todo esse acompanhamento financeiro. Cara, são 83 empresas que eu sei tudo que está acontecendo lá dentro. Legal. Que o cara confia em mim, que o cara faz, meu processo é esse, eu faço assim, eu vendo assado, eu faço, que legal. Cara, seu processo está muito legal aqui, mas olha só, esse turno aqui, se você puxar esse turno para tal hora, talvez você pague uma energia menor, ou então vamos fazer aqui um financiamento com energia solar, para você poder dar uma flexibilizada aqui, gerar mais caixa para você poder produzir, poder comprar uma máquina nova.
esse prazer que eu tenho de visitar várias pessoas ao mesmo tempo, e de conhecer elas, e conhecer a história delas, e de ajudar elas de certa forma, é o que me motiva a estar dentro desse projeto e trazer essa mudança de vida em todo mundo, e tanto empreendedor quanto cliente final, né? Cara, vamos lá. Isso não cansa não, bicho? Cansa um pouquinho. Eu digo fisicamente, psicologicamente, Cara, você dá conta disso tudo. Como é que é? Cara, é difícil. Isso é até um negócio legal de se falar também. Eu acho que hoje em dia a gente também tem que tomar muito cuidado com esse turbilhão de informações que a gente vive, tá? Eu já estudei, cara, já li muito sobre isso também. E assim, vamos lá. A gente é um bicho. A gente é um bicho que aprendeu a pensar. A verdade é essa. Pô. E quando você é um bicho que aprende a pensar, quando você durante milhares de anos se desenvolveu, e durante um curtíssimo espaço de tempo, se você puxa na linha do tempo geral, isso eu gosto de ler demais, principalmente ler história, você vê que esse espaço de tempo que foi a revolução tecnológica que a gente viveu, ele traz um boom de informações que podem causar vários distúrbios na sua cabeça. E você tem que se cuidar na estruturação disso. Então vamos lá. Durante vários tempos, milhares de anos, você tinha o quê? Você tinha aquele pico de adrenalina, aquele pico de serotonina para você caçar, para você matar um bicho, para você lutar numa guerra, no que for. E isso acontecia no espaço de quê? Sei lá, de 3 dias, uma semana, alguma coisa do tipo. Hoje em dia, você acorda de manhã, às 8 da manhã, e abre seu celular, você é bombardeado por serotonina, neuroadrenalina. Eu não sou médico para falar isso, tá? Mas eu já conversei com vários médicos amigos meus sobre o assunto. E esse rojão, você tem que ter um cuidado duplicado para poder não pirar. A verdade é essa. E uma das coisas assim, isso é um negócio muito interessante também, que eu estava até falando com um grande amigo meu, Leonardo Altran, inclusive, um abração, viu, Léo? É impressionante como as pessoas não conseguem imaginar o poder do exercício físico nisso tudo. Parece balela. Parece balela. É nada, cara. Cara, quem não faz, tipo assim, que é história, esse negócio de exercício. Cara, o melhor remédio que existe para curar ansiedade e depressão, porque ansiedade e depressão são meio que irmãs, né? E isso eu ouvi de um grande amigo meu, que é psiquiatra. Elas são irmãs, e a depressão é você estar triste com o passado e angustiado com o passado, e a ansiedade é você tá preocupado e ansioso com o futuro. E elas são meio que andam juntas. E a pessoa fala, eu tenho ansiedade, mas eu não tenho depressão. Mas quando você tem ansiedade, você fica angustiado. E quando você tem depressão, você fica ansioso. É um ciclo meio difícil de você Exato. sair. Então muitas vezes, graças a Deus eu nunca tive um problema de depressão, mas eu sei que ansiedade, eu sou um cara extremamente ansioso. Uhum. E eu tive que tomar muito cuidado em levar isso da forma mais sadia possível. E qual foi o melhor remédio, o remédio mais forte de todos, que funcionou em um instante? Exercício físico. Cara, isso... E você veio desse ambiente, né? Eu Mas vim durante desse esse ambiente. seu trajeto, digamos assim, como empresário, você deixou meio que de lado a Deixei. natação, a atividade física e tudo mais? Cara, foram ciclos. Assim que eu parei de nadar, em 2 meses eu engordei 11 quilos. Normal. Assim que eu parei de nadar. Meu filho pesava 70 e poucos quilos jogando fácil aqui. Exato, Correria daqui a grande hoje em pouco. dia, meu, não corre mais pra ninguém. Exatamente. Não, menino também é um negócio. Parece que você fica grávido junto, né? Verdade. E aí depois da natação eu engordei. Aí eu entrei num ciclo de atividade física muito bom, que foi durante o começo da Federal Invest. E daí, depois que eu casei, cara, foi pro ciclo, foi pra ladeira abaixo. Mas, junto. cara, hoje eu tô retomando, e isso é um negócio muito interessante também. Isso aconteceu até alguns meses atrás. Há uns 4 meses atrás estava bem difícil voltar. A performance que eu tinha, não na época de natação que era demais, mas a performance que eu tinha no meio do caminho de academia. E um amigo meu começou a falar o seguinte, isso foi uma das melhores dicas que eu recebi na minha vida. Um amigo meu, que é um grande amigo meu, que veio de fora, chamado Steve, criei amizade lá fora, e esse cara até hoje é o meu amigo, o padrinho do meu casamento, vem 3 vezes por ano no Brasil, ficou aqui comigo agora do carnaval. Um tremendo do empreendedor, um crânio no assunto. E ele chegou pra mim e falou assim, Alan, cara, faz 30 flexões por dia. 30. Que é isso, pô? 30 flexões não vai ter resultado nenhum. Faz 30, irmão. Vamos fazer o seguinte,
eu vou fazer 30 contigo. Você me manda todo dia de manhã só, assim, eu fiz 30. Fiz, pô, eu vou fazer 50 pelo menos. Não, faz 30. Se você fizer 50, você vai cansar, você vai ficar puto, esquece. Faz 30. Eu fiz, beleza, comecei com 30. Fiz uma semana com 30 flexões. Depois eu fui na academia, e quando você vai na academia, quando você faz muito tempo academia, alguma coisa do tipo, você quer pegar o pesão, você quer fazer não sei o que, eu fiz, cara, eu vou fazer aqui um peso 5 quilos de cada lado supino reto. Tudo o mais fraco possível. E, cara, as pequenas vitórias que eu tive nesse meio do caminho me fizeram retomar a fazer exercício físico. E, cara, isso pra mim foi o melhor remédio de todos. Te foi o que ajudou a resolveu. sair desse... Exato. Assim, você chegou a ter crise de ansiedade? Cara, um pouco. Não cheguei a ter Mas aquela... por conta desse boom de empresas, Exato, de pessoas, de tudo, de cobrança. informação, de cobrança, de recebimento de proposta, de big player, de chegar e falar, Alan, você vai falar com esse cara aqui agora. Pô, agora. Então, assim, muita informação, muita troca de pessoas, muito crescimento de equipe, muita gente que vai entrando e vai saindo. Então, com certeza, nessa hora, sua cabeça começa meio que... Você tem que tomar cuidado para você não pirar. Esse é o meu negócio. E o que resolveu para mim foi justamente isso. Foi justamente o exercício físico. Mas você chegou a procurar algum tipo de tratamento psicológico, alguma coisa assim? Não. Bati um papo com uns grandes amigos meus, Entendi. Mas não cheguei a esse limite. Prontamente se pronterapia. Porque assim, são vieses que aos poucos você vai vendo. Tem gente que se adapta mais com isso, tem gente que encontra outra forma. Eu sou muito preocupado com excesso, cara. Eu acho que todo excesso é uma falta. Sim. Né? Então, assim, se você. E de vários lados, com um excesso muito grande, com alimentação muito regrada o tempo todo, sem abrir mão de nada, aquela coisa fixa demais, seja com exercício físico também. Assim, do mesmo jeito que trabalho, seja leitura, enfim, qualquer coisa em excesso, pra mim, é algo que pode acabar. Tudo que é muito é demais, né? E aí, pronto, cara. Então, esse é o negócio que as pessoas têm que pensar também, sabe? Chega um momento que você é engolido pelo trabalho, e isso pode te tirar de várias coisas ao seu redor, questão de relacionamento, amigos, social, família, saúde física, saúde mental. Então isso é uma das coisas que você tem que tomar muito cuidado com o excesso de coisas que você tem a fazer. Por isso que eu tenho as horas que eu fico, desliguei. E aí eu desligo. Então você faz isso, de ficar off mesmo, tempo e tal. Normalmente é final de semana, algum dia na semana? Cara, é um dia na semana, eu não olho o celular à noite. A partir das 6 horas da noite eu desligo meu celular. Eu faço exercício físico à noite, que atrapalha um pouco o sono. Então, isso eu tenho que tomar cuidado também. Então, tento me desligar e no final de semana desligar também. Mas é uma atividade, acho que difícil. Confesso que nunca tentei, não sei se tentaria algum dia, mas não olhar o celular a partir das 18 até a hora de dormir. É pressão. É pressão. É pressão. Mas aí você se ocupa com outra coisa, com seriado, com livro, alguma coisa do tipo. Eu tô até gostando, porque, cara, uma das coisas que mais me incomoda hoje em dia se chama WhatsApp. Cara, meu WhatsApp é uma bagunça. Tanto que eu desliguei aqui agora e eu tô com ele no modo avião para não encher o saco. E aquele turbilhão de mensagens que vão se acumulando com o tempo me deixa completamente maluco, me deixa ansioso. Por quê? Porque eu tenho que responder às pessoas. E as pessoas estão esperando minha resposta. E agora? O que eu vou fazer? Tá entendendo? E isso acontece demais comigo. Então, sempre que dá 6 horas da noite, eu paro, zero, e aí eu crio um processo para isso. Como é que eu faço? Segunda-feira de manhã, toda segunda-feira de manhã eu zero o WhatsApp. Toda sexta-feira, final da tarde, eu zero o WhatsApp. Então eu zero o WhatsApp nesse meio do caminho, não mexo durante a noite e vou tentando administrar. Mas, cara... É porque, assim, por mais que não seja, às vezes, não seja algo também extremamente necessário, mas se alguém falou com você, ele espera um retorno, né? Sim, com certeza. Por mais que, vamos fazer não sei o quê, alguma coisa mais do dia a dia. Mas, pô, espera um retorno, né? Exatamente. É muito chato você falar e não ser... Exatamente. E essa saúde mental, de você conseguir delegar essas informações, você conseguir ter um time que cada um tem a sua responsabilidade. A gente tem muito a questão do empresário que gosta de segurar tudo para si, as informações para si, mas você tem que pensar, por exemplo, que parando um pouquinho no mundo dos C-Levels, né, que a gente chama, o que seria C-Levels? C-Levels são as pessoas que comandam cada setor dentro da empresa. Então você tem o CEO, que é o meu caso, que é a pessoa que cuida da empresa, de forma geral, o presidente, entre aspas. Você tem o COO, que é o chefe de operações, você tem o CFO, CFO, que é o financeiro, tem o de growth, tem o time de marketing, e você tem os C-Levels de cada um desses times. Você saber delegar, e isso é um negócio que eu aprendi, inclusive, com esse amigo meu de fora, que ele teve um burnout.
Então por isso que ele é uma escola, ele é uma Entendi. escola para mim. Burnout é quando você realmente Acho que seu corpo trava, Isso. né? Ele dá a tela azul Exato. em função do acúmulo de trabalho. Isso, né? e ele foi um Dessa mentor. pressão. E ele foi um mentor para mim. Ele tem uma health tech que se chama sensacional nos Estados Unidos, chamada Invicta Medical. O que seria isso? Ele tem uma chapa que você coloca na parte inferior do dente e ele sabe quando ele já mapeou os dados dos impulsos que a sua glótia fecha quando você tem a apneia do sono e ronco. E aí esse negocinho que fica embaixo do dente e manda um impulso para a língua e a glótia abre. É uma loucura. Caralho, me dê isso agora que eu tô roncando pra porra. Minha mulher tá me dando pra me expulsar do quarto. Eles estão no protótipo sério, ainda. E é uma empresa avaliada em mais de 30 milhões de dólares. E ele teve um burnout justamente por conta disso, porque ele está no protótipo ainda e é uma empresa que não gera caixa. Entendi. Então ele foi o meu mentor disso aí. Ele foi o meu mentor dessa parte, ele que trocou essa ideia inteira. E ele falou para mim um negócio muito interessante. Ele chegou para mim e fez: Alan, o seu papel é de liderança, inspirar as pessoas e estratégico. Também tem a questão do funding também. Mas trazer caixa, trazer capital para a empresa, seja em forma de investimento, seja em forma de capital, de networking, do que for, o que for, venture capital, e você fazer essa parte estratégica. A partir do momento que você faz essa parte estratégica, você delega isso para outras pessoas abaixo. Que é o grande problema do empresariado comum de não delegar. Exatamente, exatamente. E isso me lembrou um negócio que eu ouvi uma vez de um empresário muito conhecido de Natal, há uns 10 anos atrás, quando eu era um moleque ainda estava lá na questão da Subaru. Ele chegou para mim e fez: Alan, hoje eu tenho 2.500 empregados, colaboradores dentro da minha empresa. Mas eu sinto como se eu tivesse 6. Fiz: como assim? Você sente como se tivesse 6? Porque são justamente esses 6 que são os heads dos setores que eu preciso trocar as informações e definir as estratégias que eu tenho que fazer. E a partir do momento que você coloca nos seus costas essas 2.500 pessoas, você não consegue fazer mais nada. E isso é um negócio que existe muito nos problemas de gestão e processos dos empreendedores de hoje em dia. Também tem muito. Cara, isso aí eu posso falar, tem tempo, ainda tem. Eu acho. Isso é um negócio também, uma crítica também que eu queria falar, que é muito interessante, velho. E a gente é um mal da nossa geração, tá? A nossa geração tá muito preocupada em tapinha nas costas, tá? Todo mundo tá preocupado em mostrar que é um bom empreendedor e um bom empresário. Mas você empreender não é uma corrida de 100 metros. Você vai correr e vai cansar. Empreender é uma maratona, tá entendendo? E a gente cansa de ver empresas que são extremamente alavancadas hoje em dia, porque as pessoas não querem trazer receita, não querem trazer lucro. Eles querem trazer hype e aprovação. Isso é um erro que é tipo assim, que quem enxerga isso, entende isso e traz isso para o seu dia a dia da empresa, sabendo que tem que ser ali ó, na corridinha e tudo mais, e que enquanto o outro está metendo no Instagram que está fazendo blá, 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 e você está ali fazendo o seu, e trazendo os seus processos, e sendo o seu melhor a cada dia, você vai conseguir se destacar muito mais na frente se você tiver paciência. E a gente, nessa ansiedade, que é a ansiedade da nossa geração, que é o bombardeio das mídias sociais, excesso de fluxo de informação, excesso de notícias boas, excesso de notícias ruins, você acaba querendo se preocupar mais em provar alguma coisa do que você realmente ser. Verdade. Isso é que é o foda. Cara, eu faço essa mesma analogia que você fez com os investimentos pessoais, a pessoa que vai fazer, que é o chamado day trade, e você construir patrimônio de verdade. Exato. Que é o que eu defendo. Pra mim, patrimônio é com trabalho. Sabia não, e com velho. investimento. Você sabe disso. Cara, eu nunca vendi uma ação na minha vida. Cara, olha que loucura. Tá vendo? Então, assim, eu sei que é até errado. Isso aí o pessoal vai ficar maluco com isso. Não necessariamente. Se você optou por não vender, tudo bem. Eu digo que você não precisa morrer, levar as ações pro caixão. Se porventura acontecer momentos específicos, você pode vender. Eu considero como um cofrinho. Pronto. Exato. É um cofrinho que eu vou colocando lá. Isso. As receitas do mês. Eu defendo muito isso porque, infelizmente, isso de day trade aqui no Brasil se tornou realmente uma febre tão grande que as pessoas querem ganhar dinheiro rápido, fácil, de uma hora para outra. E não dá, cara. Não dá.
Se o produto financeiro é o dinheiro, você tem que trabalhar com ele o tempo todo, você tem que ter uma margem para isso. Não tem como você ficar apostando o tempo todo. E é risco-retorno. Se tem um retorno alto e o pessoal diz que é risco baixo, não se preocupa, é pirâmide. Exato. Eu costumo dizer que é o seguinte, eu acho que tem 3 pilares dos investimentos, que é o que... o que é que eu quero entender sobre investimentos? Cara, entenda o tripé financeiro que você vai entender. Existe algo chamado rentabilidade, liquidez e risco. Não tem como ter tudo ao mesmo tempo de forma total, cara. Não tem. Que é o que eu fico puto com pirâmide. Uhum. E existem ciclos. Howard Marks, ele fala, defensor dos ciclos. E existem ciclos de pirâmide. Sim. A gente agora tá um ciclo de baixa. Pode Sim. prestar atenção agora que você não vê em noticiário, nada. Por quê? Porque caiu tudo. A gente vê por um ciclo de alta gigantesco lá, Rio de Janeiro, não sei o que e tal. Todo mundo começou a ser preso, GAS, Telex Free já no passado. Mas veja quanto tempo faz Telex Free e veja agora, Bebom. Então, assim, é ciclo. Sendo que as pessoas parecem que não aprendem. Cara, a gente nunca nem discutiu sobre isso, mas é até interessante falar. O que eu acho das pirâmides? Eu acho que é sempre um modus operandi. Isso, eles pegam algo complexo de entendimento para o leigo. Eles pegam algo que, por exemplo, a gente viveu a era do telefone, na época da mudança com a internet, que foi do Telex Free, que era um telefone, né? Era um Bebom, que era um sensor de rastreador de carro. Eles sempre usam um astro, uma explicação complexa para poder disfarçar, que é a pirâmide, e aí eles fazem todo esse fluxo atrás dessa informação que é totalmente deturpada, né? E a gente está vendo isso muito hoje em dia com a questão da criptomoeda, que é um tema complexo, mas que as pessoas gostam de colocar isso lá, que, cara, eu não estou falando que criptomoeda tem uma coisa a ver com a outra, tá? Tem nada a ver, mas ela é uma das formas usadas para você poder deturpar essa informação e enganar a pessoa na ponta final. Por quê? Porque é algo complexo. Exato. É algo lindo, tá? Na minha opinião, é algo lindo. Cara, eu tenho uma parte em Bitcoin e eu vi o cara, isso é foda, cara, é fantástico. A tese é linda, a estruturação do blockchain é maravilhoso. A forma de você se montar um contrato inteligente através de alguma criptomoeda lastreada, uma Solana, um Ethereum, é lindo, é tudo muito lindo. Eu tenho uma parte em risco, agora não é tudo, é tipo 4, 3% em criptomoedas, mas a estruturação dela é maravilhosa. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas falam que é day trade, de cripto e mercado futuro e venda Forex, Forex e robô e não sei o que não é porra nenhuma. O cara tá pegando teu dinheiro e vendendo usando na internet. Exato. Tá entendendo? Isso é uma merda. Por que falta? Educação financeira. É isso aí. Realmente Cast é o programa e realmente Relato Financeiro é o meu curso. Você que tiver interesse em adquirir, você compra. Fazendo jabá no próprio jabá, tá vendo aí? É isso. Cara, 1 minuto e pouco. Antes de terminar, claro. Nossos patrocinadores. Mentira o quê? Mas, rapaz, de Deus. você tem aqui um voucher pra você. Você é cliente da casa, você conhece. Cara, então fique à vontade. Não é jabá, tá? Porque quem tá recebendo é ele, não sou eu, não. Mas, cara, esse é meu restaurante predileto de Natal. Juro a vocês. Marechal Marquinhos, um abração, meu velho. Você é o cara. Boa. Não só o Marechal Restaurante, mas o Marechal Steakhouse embaixo. Isso. É meu restaurante predileto, 200 pau, velho. Eu vou lá hoje. Vai lá. E, cara, e Abstratos também. Opa, fechou. E detalhe, eles fazem algo personalizado pra você. Então tem aqui, ó, foi do programa passado, fiz o outro programa da semana que vem, que é pra você. Ele olha o seu cabelo, olha tudo isso. Pessoal do Abstratos, agradeço aí a atenção. Obrigadão. Com certeza vai gostar muito. Cara, que programa, hein? Ei, Gostou, top, cara? Devia ter Gostou? 3 horas. Vem vir todo dia aqui que o programa é bom. Cara, agradeço a vinda, realmente. O parabenizo por esse cara, por ser pai, por ser filho, por ser irmão. Realmente é um negócio bacana. Eu acho que a gente precisa fomentar um pouco isso também, né? Dessa disseminação de conteúdo, trazer realmente à tona coisas que as pessoas querem saber. Cara, se despeça do pessoal, que se deixar pessoal, muito obrigado. Foi top, foi muito legal. Eu queria falar alguma coisa aqui, foi. Mas até a próxima. Vamos fazer o segundo round. Temporada 2, tô dentro. Fechou, show de bola. Pessoal, esse foi o Realmente Cast dessa semana. Realmente, para você que não ainda é inscrito no canal do YouTube, se inscreva. Realmente tá fantástico o programa. A nossa sequência aí de agenda, a gente faz uma agenda mensal. Então entra no Instagram também para poder acompanhar tudo. E é isso aí, beleza, pessoal? Até mais, valeu, tchau, tchau. Realmente Cast. Oferecimento Bioextratos Cosméticos Naturais.